Você atrás da tela já ouviu falar sobre magistério? Os Macar? O inimigo da morte? Não? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Daniel. E eu sou a E Camille. você está no Book Nerd. Holly Black nasceu em novembro de 1971 e atualmente ela está vivendo em Nova Jersey. Ela é autora de vários sucessos, como as crônicas de Spiderwick, A Menina Mais Fria de Countdown e Boneca de Ossos. Ela recebeu a medalha de Newbery Home. Cassandra Clare nasceu em julho de 1973 e seu nome verdadeiro é Judy. Ela escreveu Os Instrumentos Mortais, entre eles Cidade de Ossos. Vendeu mais de 36 milhões de livros em torno do mundo. Ela recebeu os prêmios Goodreads Choice Awards. Elas se conheceram na primeira sessão de autógrafos da Holly. Desde então elas se tornaram boas amigas, tanto que hoje em dia elas moram em torno de 10 minutos uma da casa da outra. Graças ao amor pela fantasia, elas criaram então o Magistério, que é uma série de vilões, heróis, bem e mal. Hoje nós vamos apresentar o livro do Desafio de Ferro, de Holly Black, Cassandra Clare, como a Camille apresentou antes as autoras. Esse livro aqui ele é muito bom, ele é uma saga na verdade. Esse aqui é o primeiro volume. São mais 4. O livro conta a história de um adolescente de 12 anos, o nome dele é Callum Hunt. Ele é um bruxo. Os pais dele são bruxos também. No início do livro, o prólogo, ele conta sobre o confronto gelado, que foi uma guerra que aconteceu entre dois grupos de bruxos diferentes. E aconteceu um massacre muito grande lá e o pai do Cal, ele apareceu depois que terminou todo o confronto, ele apareceu lá. E ele tem muita raiva de todos os bruxos por causa que a mulher dele, os amigos dele morreram nesse confronto e ele odeia magia. Ele não quer que o filho dele se envolva com a magia. O livro conta que o pai do Cal entrou na caverna, onde tinha acontecido o massacre gelado logo depois que aconteceu esse confronto. E encontrou todo mundo morto, encontrou a mãe do Cal morta, e aí ele encontrou o filho dele. Daí o Cal, ele na história conta que ele tem uma deficiência na perna, porque no meio daquele confronto, ele acabou caindo muito feio e acabou quebrando o osso da perna dele, estraçalhou o osso dele, tem uma deficiência na perna. E no chão ele encontra escrito "Mate a criança". Ficou bem jogado no ar mesmo assim nisso. Após 12 anos do massacre gelado, começa a contar a história do Cal, a história atual, que vai contar nessa saga. Ele conta a história da vida normal. O Cal era um bruxo, só que ele ainda não tinha noção disso. E ele vivia normal, ele vivia com as crianças normal. Aí conta que ele era um adolescente bem isolado, assim, muito por causa da deficiência na perna dele, ele não conseguia fazer educação física. Ele queria que as pessoas vissem ele como uma pessoa normal, sem aquela deficiência. E o pai dele sempre querendo tirar ele do caminho da magia, porque o pai dele sabia que os bruxos um dia iam vir atrás do Cal. E ele sempre falava mal dos bruxos, ele falava que o Cal não devia se meter com isso. Aí, um certo dia, o Cal recebeu uma mensagem, uma carta, dizendo que ele era para ir no Desafio de Ferro, que era uma prova que eles iam fazer para entrar no Magistério. O Magistério é a escola de bruxos. E o pai dele fez ele prometer que ele ia fazer de tudo para não passar nesse teste. Aí, quando ele entrou lá, eles chamaram todos os bruxos, tinha algumas crianças que ele conhecia também, que ele achava também que eram crianças normais, eles estavam lá também no Desafio de Ferro. O teste consistia no seguinte: eles iam fazer uma prova escrita. A caneta da prova ela funcionava só com a força da mente. O Cal ele se esforçou ao máximo para não se concentrar na caneta, né, para ela não funcionar. E no que ele acabou tentando não se concentrar, ele era meio desastrado, ele acabou se concentrando demais e a caneta explodiu e manchou todo mundo de tinta. E nas outras provas também, eu tinha uma prova que era para fazer uma folha flutuar e daí todo mundo estava conseguindo, só ele não fazia. E aí o mestre foi ver porque ele não estava conseguindo e a folha estava afundada na mesa. Tá, mas enfim, após o término desse teste, os mestres, cada um ia escolher os seus aprendizes. Eles escolhiam 3 aprendizes cada mestre. O Cal ele foi escolhido por um dos magos mais prestigiados, o mestre Rufus. Ele escolheu o Cal porque ele conhecia a mãe do Cal, conhecia o pai do Cal, porque ele tinha escolhido esses 2 aprendizes no tempo do pai dele. E ele sabia o quanto que eles eram poderosos, ele sabia que ele tinha muito poder, e ele acabou percebendo que o Cal não sabia controlar o poder que ele tinha. E o pai dele não aceitou, não deixou ele ir,
Aí teve toda uma confusão no ginásio, tiveram que tirar ele à força do pai dele. O pai dele deu a faca da mãe dele pro Cal, no meio ali da bagunça. E tá, acabaram levando o Cal à força pro magistério. Os 3 aprendizes que o mestre Rufus escolheu foi o Cal, o Aaron e a Tamara. Esses 3 foram vamos dizer, os melhores no teste. Como ele era o mestre mais privilegiado, ele escolheu esses 3. E eles vão aprendendo a mexer com os outros elementos. Após eles aprenderem a controlar todos os elementos, o Cal ele acaba descobrindo a história dos Makar. O que seria o Makar? O Makar é o único bruxo que consegue controlar 5 elementos. Os outros bruxos conseguem só controlar a água, o fogo, a terra e o ar. E o Makar consegue controlar esses 4 e o caos. O caos é uma magia negra, ela consegue fazer praticamente de tudo. O Cal ele descobre que o inimigo da morte, esse que participou do massacre gelado, que matou a mãe dele, era o Makar. E que esse inimigo da morte matou a outra Makar, que estava do lado do magistério. Aí, após isso, o magistério ficou sem nenhum Makar para defender eles. E eles tinham medo desse inimigo da morte, porque ele era muito poderoso. Após um tempo, um aluno sumiu do magistério. Eles ficaram com medo dele ter fugido. Ninguém pode fugir do magistério. Aí eles convocaram todos os mestres, todos os alunos para sair em busca desse menino na floresta. O magistério era todo cercado na floresta. E daí eles acabam encontrando o menino e acabam descobrindo que o Aaron é um Makar. Após a descoberta do Makar, o mestre Rufus ele começa a dar aula particular para o Aaron. E daí os outros aprendizes, os outros 2, eles vão ter aula com outros mestres para focar no Makar para defender eles do inimigo da morte. Depois de um tempo eles acabam descobrindo que o Cal levou um lobinho da floresta, um filhotinho, para dentro do magistério, que não poderia. Daí eles acabam criando esse lobo, eles acabam chamando ele de Devastação. E certo dia o Aaron vai levar o lobo para passear e ele não volta mais. E o Cal e a Tamara eles começam a ficar preocupados porque o Aaron não está voltando e vão atrás dele. Eles acabam vendo o portão aberto e o Devastação ele chega correndo neles, vindo da floresta. E eles ficam preocupados, o que o Aaron estava fazendo na floresta, ele não podia sair do magistério. O Devastação meio que chama eles para a floresta, eles resolvem ir atrás da Devastação, ver onde é que está o Aaron, se o Aaron está bem, o que aconteceu. E depois de uma caminhada, mas uma longa caminhada, eles acabam encontrando um boliche abandonado, assim, no meio do nada. E o Cal e a Tamara, eles vão dar uma averiguada, porque o Devastação levou eles até lá. Após eles entrar lá, eles acabaram vendo o Aaron amarrado e umas correntes e um portal aberto embaixo dele. Eles viram também o menino aquele que tinha sumido no meio da floresta, que ele na verdade não tinha sumido, ele tinha fugido do magistério para chamar a atenção dos magos e descobrir o novo Makar, sem que ninguém desconfiasse dele. Esse menino na verdade ele era um aliado do inimigo da morte, infiltrado dentro do magistério para a descoberta do novo Makar. Aí eles viram o menino mantendo o Aaron preso. Ele e a Tamara fazem um plano para tentar tirar o Aaron das correntes. E daí o plano consiste no seguinte: o Cal vai distrair o menino e a Tamara vai subir numa viga de ferro e vai soltar as correntes que estão segurando o Aaron. O Cal ele vai lá distrair o menino e acontece uma bagunça e aparecem dominados pelo caos, que o inimigo da morte dominou alguns seres humanos e eles são altamente contagiosos e matam esse menino. E eles conseguem soltar o Aaron, acontece uma bagunça toda ali e o Cal fica preso dentro do boliche e o Aaron e a Tamara saem. E o Cal pede para eles voltar a pedir ajuda. E eles saem do boliche e o Cal ele vai procurar uma outra saída, porque eles acabaram ficando presos em salas separadas. Ele acaba encontrando um homem dentro dessa sala e ele acha que é o inimigo da morte, porque ele está usando a máscara, que aparentemente era usada pelo inimigo da morte. Só que não é, esse é o mestre Joseph. O mestre Joseph foi o mestre que ensinou o inimigo da morte quando ele estava no magistério e acabou fugindo com ele depois. O mestre Joseph conta para o Cal que o inimigo da morte acabou morrendo no massacre gelado, junto com todas as outras pessoas. E só que antes dele morrer, ele passou a alma dele para o corpo da criança que estava lá, no corpo do Cal. E por isso que a mãe do Cal escreveu: mate a criança no gelo. E daí no meio nisso que aconteceu, o Aaron e a Tamara derrubam uma placa em cima do prédio e acabam resgatando o Cal. E eles voltam para o magistério. Como eles salvaram o Makar, o mestre Rufus, e acabam meio que dando uma liberada neles, assim. Só que ia ficar de olho neles.
E o Cal, ele fica meio indeciso se ele deve ou não contar para os outros que ele é o inimigo da morte. Ele, a Tamara e o Aaron passam pelo portal, como formandos do primeiro ano, e assim termina o livro. Então, o livro é basicamente isso. Uma hora a gente pode, talvez, apresentar os outros livros dessa saga, mas por hoje é o Magistério Desafio de Ferro.